Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. Tava um pouquinho sumida, tive a semana com as crises neuropáticas, então fica um pouco difícil cumprir, né, honrar com o nosso calendário de leitura. Mas estou aqui de volta, super animada para continuarmos a nossa leitura. E hoje eu trago para você no quadro Liazinha Conta Contos, um conto de Lima Barreto, que é Afonso Henrique de Lima Barreto. Ele é nascido em 1881 e falecido em 1922 no Rio de Janeiro. Um jornalista, escritor brasileiro. Ele publicou assim romances, crônicas, contos, inclusive muitas publicações em periódicos e revistas da época, né, populares inclusive, e periódicos anarquistas. Periódicos anarquistas do início do século XX. E ele tem um estilo literário que traz aí uma crítica social, e seus personagens, inclusive, são extremamente arquetípicos. Então, uma figura extremamente ilustre da nossa literatura brasileira. E hoje eu trago o conto dele, O Homem que Sabia Javanês. E este conto ele foi publicado em 1911, é uma sátira à burocracia e à superficialidade do conhecimento na sociedade brasileira da ocasião, da época. A história é narrada por Castelo, um homem que ele confessa, né, a um amigo que ascendeu socialmente enganando as pessoas. E aí a crônica vai se desenrolando porque ele responde a um anúncio para um cargo público. Mais característica, enganando as pessoas, querendo levar vantagem em tudo, né? E esse conto ele faz uma crítica à valorização da aparência e em detrimento aí à competência real, verdadeira. E mostra aí como a sociedade pode ser facilmente enganada por supostos especialistas. E eu continuo com aquela máxima dizendo que esses contos do século XVII, XVIII, XIX, XX continuam extremamente atuais. Uma leitura muito atual. Então vamos lá. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Eu preciso chegar aos 500 inscritos para que a plataforma entenda que esse tipo de conteúdo tem interesse. Então, deixa seu comentário, dá o seu likezinho, não custa nada. Só clica o botãozinho ali e compartilha esse vídeo, especialmente com aqueles que não têm acesso a um livro ou a este tipo de leitura, tá bem? Então, vamos lá. Lima Barreto, O Homem que Sabia Javanês. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigada a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório do feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo havia se calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido. Até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo: "Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas ocorrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático." "Qual?" "Aqui mesmo, meu caro Castro. Se podem arranjar belas páginas de vida, imagina tu
que eu já fui professor de javanês. Quando? Diz o amigo. Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E por sinal fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi e bebes mais uma cerveja. Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o seguinte anúncio: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terás muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me um professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo à Java e à língua javanesa. Dito e feito, fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo maleo-polinésico, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia, que está escrito em francês, dava-me indicação de trabalho sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia, para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio. E com tanto afinco levei o propósito que na manhã o sabia perfeitamente. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí. Mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda a tua conta? Respondi-lhe então eu com a mais encantadora esperança. Breve, espere um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês e... Por aí o homem interrompeu-me. Que diabos vem a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Tu sabes onde é? Oh, alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte de portugueses. Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá por os lados de Macau. E o senhor sabe isso, senhor Castelo. Animado com essa saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta. Passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único
saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebia eu uma carta para ir falar ao Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a Rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem o número. É preciso não te esqueceres que, entre mentes, continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntar e responder: como está o senhor? E 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, podes ficar certo, aprender o javanês. E fui a pé. Cheguei suadíssimo e com maternal carinho, as anosas mangueiras que se perfilavam em Alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme e parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas que, de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com sua folhagem de cores mortiças. Bati e custaram-me a abrir. Veio por fim um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos, arrogantes senhores de barba em colar, se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras em bandôs, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas daquelas velhas coisas sobre as quais Poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais foi de ver um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar, diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de crianças a sonhar por encanto dos fatigados, dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco, um tanto trôpego, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o cimonte de antanho. Foi feito de respeito que o vi chegar. Foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de javanês que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu-me o velho. O senhor é daqui do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como fez ele? Fale um pouco alto que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. Onde fez os seus estudos? Em Salvador.
E onde aprendeu o javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês. Tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia. Estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador. Casara, prosperara e fora com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele basanê, uma pele morena, podem dar-me muito bem um aspecto de mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo, índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, fez meu amigo. Então continua. O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente, considerou demoradamente o meu físico. Pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura: então estás disposto a ensinar-me o javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não. O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu nesta idade ainda queira aprender qualquer coisa. Mas não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu ou siamês que lhe dera em Londres em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer meu avô, chamou meu pai e lhe disse: filho, tenho este livro aqui, escrito em javanês. Disse-me quem mo deu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze com que o teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história, contudo guardou o livro. Às portas da morte, ele me deu e disse-me o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o num canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas de uns tempos a esta parte tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice, que me lembrei do talismã de família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E para atendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Eis aí, com licença. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver tal livro. Respondi que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro, era um velho calhamaço, em quarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras.
em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto e por isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio, escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulunga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão, que, não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapácio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de Vasconso. Até que, afinal, contratamos as condições de preço. E de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Dentro em pouco dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos um mês e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí não sabiam da história do livro. Vieram a ter notícias do estudo do velho, não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não cansava de repetir. É um assombro tão moço. Se eu soubesse isso, onde é que eu estaria? Onde eu estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão. Era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele, nada que opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumprira o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo do crônico. Como ele ouvia aquelas bobagens? Ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar na sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado, passava enfim uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de ele vir a receber uma herança de um parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês. E eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas em todo caso sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo. Qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. E fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. E foi um sucesso. O diretor chamou os chefes da seção. Vejam só, um homem que sabe javanês, que portento! Os chefes da seção levaram-me aos oficiais e amanuenses e houve um destes que me olhou com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, então sabes javanês? É difícil, não há quem o saiba aqui. O tal amanuense,
que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei Kanak. O senhor sabe que não... Disse-lhe que... O senhor sabe, disse-lhe que não, e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se e pôs as mãos às cadeiras, consertou o óculos sem haste no nariz e perguntou: então sabes javanês? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta onde tinha aprendido. Contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora não há vagas, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido, ou seja, fica ali inserido ao meu ministério. E quero que para o ano parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Rovelacker, de Max Miller e outros. Imagina tu, que eu até nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar um Brasil em um congresso de sábios. Oh, por Deus. O velho barão veio a morrer. Passou o livro ao genro para que fizesse chegar ao neto. Quando tivesse a idade conveniente, fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas maleo-polinésias, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas em francês, em inglês, em italiano. O diabo, mas nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me, dizendo aos outros: lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior, os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como se tu nada sabias? Interrompeu-me atento Castro. Muito simplesmente, primeiramente, descrevi a ilha de Java com o auxílio de dicionários e de poucas de geografias. E depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto graças à intervenção do cônsul holandês, a quem se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês. Chegou, enfim, a época do congresso. E lá fui eu para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por ter me dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgava que, por ser eu americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês, para lhe mandar conforme prometi.
Acabado o congresso, fiz publicar extratos de artigo do Mensageiro de Bali em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores das minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo senador Garotti. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro, passei a ser uma glória nacional e ao saltar no cais Parox, recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da República, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Depois de 6 meses, fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos da língua de Malaia, Malanésia e Polinésia. É fantástico, observou o Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? O quê? Bacterologista eminente. Vamos? Vamos. É isso aí, pessoal. E com isso eu encerro a leitura deste conto do Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. E até o próximo vídeo. Até já!